Olá, meu nome é Matheus Maia e este é o canal Liderança Relacional. Vídeos com conteúdos edificantes para abençoar o seu trabalho como servo e líder cristão. Seja mais uma vez bem-vindo, muito obrigado por nos seguir. Peço a você que nos assiste que ore por nós. Hoje nós vamos continuar a falar dos mitos da liderança cristã. E eu quero te perguntar, você conhece algum mito, alguma prática enganosa da liderança cristã? Escreva aqui, compartilhe sua opinião comigo. E também, pessoal, não deixe de compartilhar, de se inscrever, de dar o joinha, de marcar o sininho, me ajuda aí, tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, para quem me assistiu no último vídeo, eu falei sobre o primeiro mito da liderança cristã. Aquela ideia de que servir é algo que se faz para Deus. Se você não viu, volta lá. Vale a pena você conhecer esse mito que é tão sutil, Parece uma verdade, mas muitas vezes não é uma verdade. Então confere lá. Hoje eu quero falar de um segundo mito. É aquele que diz que a liderança é algo nato. É aquela ideia de que o líder nasce pronto, de que as pessoas já vêm com dons e talentos, Por mais que haja pessoas que tenham dons e talentos, que muitas vezes facilitem o trabalho delas da liderança, como, por exemplo, ser um bom comunicador, ser eloquente, ter um dom de atrair as pessoas pela simpatia ou pela alegria, ser um líder cristão é algo diferente de ser alguém talentoso. Um líder é uma pessoa que trilhou um caminho e pelo seu exemplo de perseverança, pelo seu caráter, ele também pode levar outras pessoas a trilhar este mesmo caminho. Muitas vezes nesse ambiente eclesiástico, há uma ideia de que o líder tem que ser uma pessoa talentosa, o que pode muitas vezes cegar o entendimento bíblico sobre quem deve ocupar o cargo de liderança e sobre quais os critérios este líder deve ser escolhido. Nós não vamos falar aqui destes critérios bíblicos, mas é importante ressaltar que um líder, antes de tudo, tem que ser uma pessoa de caráter. Um líder talentoso, mas sem caráter, não pode ser um líder cristão. Mas ao contrário, se uma pessoa tiver caráter, ela pode procurar melhorar suas habilidades e também descobrir quais são os seus dons para atuar de modo mais eficiente na obra do Senhor. Afinal de contas, nem todo mundo é pastor, Existem evangelistas, existem mestres, Deus chamou pessoas para diferentes ministérios, missionários, profetas, e Deus precisa de cada uma dessas pessoas para edificar a igreja. Eu quero ler agora um trecho do livro que eu escrevi, o Coaching como Ferramenta da Liderança Relacional, e ele, na primeira parte, traz um resgate sobre essa liderança cristã, falando sobre esse mito. O irmão Cousins relata como líderes espirituais e pastores, principalmente, estão absorvidos pela mentira de que para se construir uma igreja precisam ser líderes talentosos, ou seja, aqueles que têm o dom espiritual de liderança. E para tal, acabam trabalhando demais e buscando incansavelmente cursos, seminários, treinamentos e livros que possam fazer deles líderes melhores. Essa inapropriada ênfase em um dom espiritual de liderança danifica o coração e a mente de muitos líderes cristãos, pois deforma a compreensão da função e da contribuição da liderança segundo o ministério e dons diferentes que Deus deu. Ele afirma que existe o dom espiritual de liderança, contudo, apregoá-lo como o dom mais importante e dispensável para quem está em posição de liderança na igreja não é bíblico. Trata-se mais de uma ênfase disfarçada, adquirida no mundo secular, que valoriza demasiado o líder natural e que na igreja aparece disfarçado com outro nome, de líder talentoso. Essa crença errônea causa alguns prejuízos, tais como a sabedoria de Deus na distribuição de dons é questionada, o lugar dos líderes que não são talentosos no ministério é rebatido, os líderes perdem a autenticidade tentando ser outra pessoa, e quem tem o dom de liderança é impedido de exercitá-lo. Esse irmão também contribui com um entendimento bíblico de liderança que possa moldar os líderes ministeriais com base em duas verdades bíblicas.
A primeira é que a liderança se expressa de formas diferentes por intermédio de uma variedade de dons. Ou seja, ela não se limita a um dom espiritual chamado liderança. Baseado lá em Efésios 4, de 1 a 12, nós temos que cada um dos ministérios lidera de uma forma diferente. Ou seja, olha que legal, o apóstolo lidera iniciando um novo trabalho. O profeta lidera trazendo a mensagem que corrige, que consola e ensina. O evangelista lidera proclamando as boas novas do reino de Deus para os anticristãos. O pastor lidera apacentando pessoas. E o mestre lidera ensinando a palavra de Deus. Todos esses ministérios estão na categoria de liderança, mas são expressos de forma diferente. O segundo entendimento bíblico, que contribui para a compreensão do papel da liderança biblicamente definido, é o de que a liderança implica treinamento de outras pessoas para desenvolver o ministério. De acordo com esse mesmo texto, Efésios 4:12, o resultado que o líder precisa apresentar é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, você como líder precisa desenvolver outras pessoas para servirem. Caso contrário, você pode ter o cargo, posição ou título, mas não é líder. Nós podemos inclusive usar o exemplo das mãos, né? Ou dos dedos das mãos para falar desses 5 dons de liderança. O dedão é o apóstolo, aquele que desbrava abrindo novos trabalhos, é aquele que descobre o potencial ministerial das pessoas para serem pastores, mestres, evangelistas e profetas. É aquele que muitas vezes supervisiona o trabalho visitando, ele é um verdadeiro missionário, né? É como o papel do dedão, que serve para segurar as coisas. Se não tivesse o dedão, seria difícil de carregar as coisas. Já o indicador é o profeta, né? Aquele que leva Deus ao coração do povo, aquele que aponta o erro, traz entusiasmo, direção da parte de Deus. É como o dedo fura-bolo, né? Ele é certeiro, ele toca na ferida, toca no problema, ele é cirúrgico. Ele vê o pecado do povo e chama o povo à mudança. O dedo do meio é o evangelista, aquele que alcança o coração duro, revelando o amor e o cuidado, né, de maneira especial do Senhor para com ele. É o maior dedo, né, aquele que tem o maior alcance. O evangelista é uma pessoa que leva, né, os outros até Jesus. Depois nós temos o dedo anelar, que é o pastor, o homem que cuida, que dirige o povo, que alimenta, que ora, que dá a sua vida pelas ovelhas. O dedo anelar é chamado desse nome porque é nele que nós colocamos a aliança. E alguns dizem que dele, né, sai uma veia que vai direto ao coração. E por último, o dedo mindinho, que representa o mestre, aquele que se preocupa em ensinar com detalhes, de maneira precisa, né, de maneira correta, a palavra de Deus. É o dedo mais delicado. Então veja, todos aqui são líderes, né, mas cada um influencia de uma forma diferente. E eu quero te perguntar hoje, qual que é o seu ministério? Você já descobriu? No que você se destaca mais dentro da igreja? Você sabe como que você vai descobrir? Servindo. Por quê? Porque um líder não nasce pronto. Mas à medida que você serve, você descobre qual é o seu ministério. E daí você corre atrás para se aperfeiçoar. Você cola em alguém para ser mentoreado e crescer. Né? Isso é como a luz, que quanto mais focada, mais poder tem. Você sabia que a luz é capaz de cortar aço? Isso mesmo. O laser corta o aço, porque o laser é a luz altamente concentrada. Mas saiba, acima de tudo, o líder cristão é alguém que precisa ter caráter, uma pessoa de caráter. E assim ele precisa ser tratado e restaurado por Deus, entrando na escola da obediência, para aprender a viver o caráter de Cristo. Eu quero te perguntar hoje, você tem permitido ser tratado por Deus para que seja uma pessoa confiável? Nós precisamos sempre nos lembrar, nada substitui o caráter. O caráter de um líder é a característica mais essencial na liderança cristã. As pessoas não vão seguir a quem elas não confiam, né? Pessoas que elas não confiam. Deus não vai usar em quem ele não confia. Por isso, busque hoje o caráter de Cristo acima de todas as coisas. Esse é o meu desejo e a minha oração por você neste dia. E não se esqueça, sua é a vitória em Cristo Jesus. Fique ligado porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre mais um mito da liderança cristã.